Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 37. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37. Na semana passada nós começamos a olhar para este capítulo, vimos até o verso de número 11. Agora nós vamos ler a partir do verso 12, do versículo 12 até o versículo 17. Peço que os irmãos acompanhem com muita atenção e com muito interesse a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: Os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois, vou mandar você até eles. José respondeu: Eis-me aqui. Israel continuou: Vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim, o enviou do vale do Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: O que você está procurando? Ele respondeu: Estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: Foram embora daqui. Ouvi quando disseram: Vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, como já foi pedido, nós clamamos ao Senhor que agora fale ao nosso coração através da Tua palavra que já foi lida. A todos nós, as crianças, adolescentes, jovens, adultos, aqueles que nos acompanham pela transmissão, fala ao nosso coração. Nós precisamos, ó Deus, aprender mais da Tua palavra, da Tua vontade, do Senhor. Pedimos estas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Nós começamos a olhar para a história de Jacó, de José, dos filhos de Jacó, e principalmente para a história de José na semana passada. Crianças, estão lembrados? O que nós aprendemos na semana passada? A semana passada foi uma mensagem de apresentação da família, dessa família, que nós vimos que não era nada perfeita. Estão lembrados? Jacó, o pai dessa família, era um homem que já tinha feito muitas coisas erradas, havia tomado muitas atitudes erradas, havia feito coisa feia, havia enganado o próprio pai. Que coisa terrível, né? E está Jacó com os seus filhos. E os filhos de Jacó também não eram nada perfeitos. Era uma família desestruturada, uma família onde havia ciúmes, havia ódio. Aliás, a palavra ciúmes e ódio, ela é muito forte aqui no texto, que nós vimos na semana passada. Jacó havia falhado como filho e estava falhando como pai. Nós vimos na semana passada que Jacó fazia diferenciação entre os irmãos. Amava mais a José, o filho da sua velhice. Amava mais a José, ainda que José não fosse o mais novo, Benjamim era o mais novo, mas muito provavelmente porque Jacó já pensava que a promessa de Deus, de que da linhagem dele viriam reis e seria uma linhagem próspera, ele certamente já imaginava que seria através de José. E ele amava mais a José, e isso criava um grande problema para José, porque os irmãos ficavam com ciúmes. Lembram disso, crianças, semana passada? Nós vimos também que Jacó pedia sempre para José dar informações dos irmãos. José tinha 17 anos, ele ia lá e apacentava o rebanho com os irmãos, e ele vinha falar para o pai: Olha, pai, o Rubem fez isso, o Simeão fez isso, o Dão, o Isacar, o Levi, o Judá, o Gade, o Asser, e ele dava notícias da turma, e acabava entregando os irmãos. E isso causava mais ódio ainda nos irmãos. Jacó fez uma roupa muito especial para José. Estão lembrados também na semana passada? A tal da túnica talar. Uma tradução diz que era uma túnica toda colorida. Outros vão dizer, não, era uma roupa real. Isso trouxe também grande inveja por parte dos irmãos. E então, quando José teve 2 sonhos, aí complicou tudo. Porque nos sonhos que José vai contar para os irmãos, o que dá a entender é que José prevalece, os irmãos o servem, os irmãos se inclinam diante dele. E depois, o segundo sonho,
até mesmo os pais. E tudo isso nós vimos na semana passada, trouxe grande confusão, grande problema, uma família cheia de ódio, cheia de ciúmes. Mas nós vimos na semana passada, na apresentação dessa família, que não era nada uma família perfeita, Deus. E ainda que não tenhamos lido o nome de Deus, mas a própria família é uma obra do Senhor, porque como essa família existiria se não fosse o Senhor? Se não fosse Deus dar a Abraão e Sara um filho que eles não poderiam ter, que foi Isaque, que foi o pai de Jacó e avô de toda essa turma que é citada aqui, avô de José e de todos os demais. Então, aliás, bisavô de José e de todos os demais, avô de Jacó. Então, queridos, como nós vemos, Deus tem tudo a ver com essa família, porque essa família existiu por causa do Senhor. E foi isso que nós aprendemos na semana passada. Nós vimos que nos sonhos que José teve, foi Deus quem havia dado esses sonhos. E era Deus agindo no meio daquela família bagunçada, no meio daquela família cheia de ciúmes e ódio. Mas Deus tinha um propósito. E nós que conhecemos a história, você já deve ter lido o capítulo 45, o capítulo 50, você já sabe que Deus tinha um propósito de fazer com que José fosse até o Egito para preservar o seu povo nos dias de fome. Deus tinha um propósito. E desde o primeiro capítulo aqui, 37, nós estamos vendo Deus trabalhando para este propósito. Hoje, nós veremos, queridos, que Deus nesse propósito, Ele é o Deus soberano que age, é o Deus da providência, mas que isso não anula a nossa responsabilidade. Porque Deus usa, inclusive, as nossas boas ações para cumprir o seu propósito. E na semana que vem nós vamos ver que Deus, em sua soberania, usa mesmo as más ações das pessoas também para cumprir o seu propósito. Mas hoje nós veremos, queridos, que Deus usa, que a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade de obediência e fidelidade, mas que em tudo isso Deus deve ser glorificado. Porque mesmo quando nós fazemos o que é certo, é Deus agindo. Então, crianças, prestem bastante atenção, porque essa mensagem é para vocês também. Hoje nós vamos aprender que devemos agir com obediência, porque isso não anula a providência. E mesmo quando fazemos o que é certo, devemos dar glória a Deus, porque quando fazemos o que é certo, é Deus agindo através de nós. Olhem comigo novamente o texto, o verso 12 diz: como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Queridos, a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é sobre a nossa responsabilidade de fazer o que é certo, porque isso não anula o agir de Deus, pelo contrário, é Deus agindo através das nossas vidas quando fazemos o que é certo. Nós podemos ver, em primeiro lugar, como José, ele demonstra aqui integridade, prontidão e fidelidade, como destacou o pastor Jonas Madureira. Nós vemos aqui que através do Senhor, José demonstra integridade, prontidão e fidelidade. Nós acabamos de ver aqui que os irmãos de José, eles haviam ido até um lugar chamado Siquém, para apacentar os rebanhos do seu pai. Para vocês terem uma ideia, Siquém, onde Jacó estava com José? Eles estavam em Hebrom. E Siquém ficava ao norte, cerca de 80 quilômetros. É como irmos a São Paulo ou a Campinas e voltarmos, viagem de ida e volta, 80 quilômetros. Não é pertinho não, talvez de carro, você fala eu vou rápido, mas a pé não é uma viagem fácil não. E fora que era uma viagem muito difícil, não somente porque era uma região difícil, uma região montanhosa, mas também de muitos animais e feras. Não é por acaso que mais à frente Jacó vai logo deduzir que José havia sido morto por um animal feroz ao ir até lá. Mas fato é que Jacó mandou primeiro seus filhos ir apacentar lá ao seu rebanho em Siquém, muito provavelmente porque a fome já começava a aparecer na região, as coisas já estavam difíceis, a ponto deles irem 80 quilômetros para levar o gado para poder encontrar ali pasto. E Jacó diz assim para o seu filho: José, eu vou enviar você até lá. Agora, pensem comigo. Crianças, prestem atenção. O pai de José está mandando ele ir encontrar com os irmãos, para saber notícias dos irmãos, numa viagem de 80 quilômetros. É muita coisa.
José ia ter que andar bastante, ia ter que enfrentar muitos perigos. E qual foi a resposta de José? Nós lemos aqui: eis-me aqui. Ele diz então, Jacó diz: vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Jacó estava preocupado e com razão. Os filhos estavam longe, mas não apenas o problema de estarem longe. Siquém era um lugar perigoso, porque também era onde havia acontecido um massacre, onde por causa da filha de Jacó, Diná, ter sido abusada, alguns dos filhos de Jacó, principalmente, Simeão e Levi, eles foram até aquela cidade e mataram todos os homens ali, fizeram ali um verdadeiro massacre. É possível que, porque o tempo havia passado, as coisas haviam sido apaziguadas, mas fato é que uma coisa terrível havia acontecido lá, e o nome de Jacó e da sua família, certamente não, Jacó e sua família não eram bem vistos ali. Então Jacó estava preocupado com razão, porque não era um local muito seguro para sua família. Jacó estava preocupado com razão, porque ele conhecia os filhos que tinha. Não era gente perfeita, Jacó sabia muito bem disso, porque ele mesmo não havia sido nada perfeito. Então ele resolve mandar o jovem José saber como estavam as coisas, saber como estavam os irmãos, saber como estava o gado. Então José responde primeiramente: eis-me aqui. Nós percebemos, irmãos, José demonstrando integridade. Como eu disse, Siquém era um local perigoso, estava distante, e José, meus irmãos, e Jacó confiava em José. E vocês já se perguntaram por que Jacó confiava em José? Sabe por quê? Porque José demonstrava integridade. Diferente dos seus irmãos e diferente do próprio pai, que havia sido um enganador ao longo de quase toda a vida, José demonstrava que era uma pessoa de confiança, a ponto de Jacó, então, colocá-lo como esse espião, ou como esse que deveria dar notícias a ele. Jacó confiava em seu filho, porque o seu filho demonstrava integridade. Jacó confiava em seu filho, pois José era íntegro, era alguém confiável, era alguém digno de confiança. Irmãos, como isso é importante. E nós, como filhos de Deus, nós, como membros da família da aliança, nós devemos demonstrar também integridade. Aliás, é isso que a Bíblia requer de nós. A Bíblia diz que devemos servir ao Senhor com integridade e com fidelidade. Quando Josué reúne o povo para a renovação da aliança, é exatamente isso que ele diz. Deus quer que o sirvamos com integridade, com fidelidade, temendo a Ele. Requer-se do povo de Deus, do Filho de Deus, uma atitude, um caráter de integridade, semelhante ao do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já temos visto que José apontava para Cristo. José, claro, foi muito menor do que Cristo, apontava para alguém muito maior do que ele, alguém perfeito, e José não era perfeito não, mas apontava para aquele que é íntegro, perfeitamente íntegro, fiel, reto, confiável. O nosso Deus é um Deus confiável, e Ele requer de nós um caráter também de integridade, de confiança. José demonstrou essa integridade. Vocês já pararam para pensar, irmãos, se de todos os filhos de Jacó, nenhum deles demonstrasse integridade? Vocês já pararam para pensar se fossem todos iguais ao pai? Mas José se destaca, demonstrando integridade. E saibam, isso não era por acaso não. Mas José, além de demonstrar integridade, além de demonstrar ser alguém confiável, José também demonstrava prontidão. Percebam que quando Jacó, seu pai, diz assim: José, eu vou mandar você lá para Siquém. José sabia que era um local longe, José sabia que ele passaria, enfrentaria perigos, e José sabia de mais uma coisa: os seus irmãos não gostavam muito dele não. Ou vocês acham que José já não tinha percebido que ele era odiado? Ele sabia que ele não era odiado. Ele sabia que os seus irmãos não mais desejavam a paz para ele. Nós vimos no domingo passado que a situação estava tão séria, tão grave, que os seus irmãos já não falavam com ele de forma pacífica. Diz o texto no final do versículo de número 4, já não podiam falar com ele de forma pacífica. Sabe a palavra que aparece aqui do hebraico? Shalom. Eles não mais desejavam shalom, eles não mais diziam para o seu irmão: a paz, meu irmão.
Eles não desejavam isso. E agora o que Jacó está pedindo para José, não sei se os irmãos perceberam, aqui no verso de número 14, ele diz: vá agora e veja se está tudo bem. Sabe qual a palavra que aparece aqui? Shalom. Veja, José, se está tudo lá, um shalom entre eles. Com eles e com o rebanho. E José sabia muito bem de uma coisa: aqueles irmãos não lhe desejavam mais o shalom. E mesmo sabendo que era um local longe, mesmo sabendo que era um local perigoso, mesmo sabendo que os irmãos odiavam, diz-nos o texto que José simplesmente responde para o seu pai: eis-me aqui. Ele está repetindo o que o seu bisavô, a atitude do seu bisavô Abraão. Quando Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, sai da tua casa, da sua parentela, vá para um lugar que ainda eu vou te mostrar. A Bíblia diz que Abraão disse simplesmente: eis-me aqui. E que ele pega as coisas e vai para um lugar onde ele nem sabia onde era. O autor aos Hebreus diz que Abraão partiu sem saber para onde ia. Tempos depois, Deus aparece para Abraão, depois de ter lhe dado um filho, Isaque, avô de José, pai de Jacó. E Deus diz assim para Abraão: toma o teu filho, teu único filho, a quem você ama, e oferece em holocausto. Oferece para mim como oferta queimada. Qual foi a resposta de Abraão? Eis-me aqui. E ele partiu para obedecer ao Senhor. É claro, Deus não permitiu que ele oferecesse o próprio filho. O Deus que ofereceu o próprio filho para nossa provisão, não permitiu que Abraão oferecesse Isaque. E anos depois está o seu bisneto, bisneto de Abraão, neto de Isaque, respondendo ao pai: eis-me aqui. Ele estava demonstrando prontidão. Deus requer de nós, irmãos, prontidão. Deus é aquele que rege a história, Deus é aquele que age, Deus é aquele que conduz. Mas Ele usa as nossas vidas e porque Ele decidiu isso. Não fomos nós que decidimos isso. Deus é quem decidiu isso. Mesmo sem Deus não depender de nós, Ele não depende de nada nem de ninguém, Ele é soberano. Mas por algum motivo, Deus em sua soberania resolveu usar as nossas vidas para cumprir os seus propósitos. E então o que Ele requer de nós? Prontidão. Eu sei que Deus é soberano. Eu tenho aprendido sobre a doutrina da providência, que doutrina maravilhosa. Deus, Ele rege a história, Ele governa o universo, Ele faz tudo para a glória dEle, para o bem do seu povo. Bem, se Deus é soberano, se Ele governa sobre todas as coisas, então tudo bem, Ele que faça. Eu não preciso fazer nada errado. A soberania de Deus não nos isenta da nossa responsabilidade. Nós vemos José aqui, respondendo com prontidão: eis-me aqui. Irmãos queridos, nós cremos que Deus é soberano, nós cremos que Deus é quem age, nós cremos que é Deus quem governa. É por isso que precisamos responder sempre: eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer parte da Tua obra, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Mas quando nós dizemos assim: Senhor, eu vou depois, deixa para depois. Ou então dizemos assim: manda outro. Não é isso que Deus requer de nós. Deus requer de nós prontidão. E nós vemos aqui José respondendo com prontidão, diante da ordem do pai, mesmo sabendo que seus irmãos o odiavam, mesmo sabendo dos perigos da viagem. José responde, como eles respondem, crianças? Qual foi a resposta de José? Eis-me aqui. Mas em terceiro lugar, nós percebemos que José, além de demonstrar integridade, prontidão, José demonstra fidelidade. Olhem comigo, a partir do verso de número 14, Israel continuou: vá agora, Israel aqui é Jacó, é o nome que Deus deu para Jacó, Israel, vá agora, veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando os meus irmãos, por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. Queridos irmãos, diante da ordem do pai, o jovenzinho José partiu. Uma viagem de 80 quilômetros até Siquém. Uma viagem certamente difícil, perigosa, foi ele lá. Quando ele chega lá, o que acontece?
ele não encontra os seus irmãos. Os seus irmãos não estão mais em Siquém. Jacó havia habitado naquela terra, José era muito novo, certamente José não se lembrava mais daquela terra, da região. José estava ali, numa situação difícil. Ele cumpre a ordem do pai, ele vai até Siquém, ele enfrenta uma viagem longa, difícil, perigosa, e ao chegar lá, nada dos seus irmãos. O que você faria? Primeiro, será que nós iríamos? Será que nós teríamos obedecido o papai? Ele vai, ele obedece o pai, ele chega lá, a ordem era encontrar os irmãos, saber como eles estavam, voltar e contar para o pai, contar para o seu pai como eles estavam, mas ele não encontra ninguém. E é curioso, irmãos, porque José, ele não simplesmente, ao chegar lá, não encontrar ninguém, falou, vou descansar um pouco e depois eu volto. Não dá para voltar na mesma hora, né? Depois de uma viagem de 80 quilômetros. E ele está ali, o texto diz que ele estava errante pelos campos. A ideia de errante aqui, poderia ser traduzido por, estava andando sem rumo, ou como perdido, ou seja, José não estava encontrando seus irmãos, estava ali sem saber o que fazer, mas ele continuava andando pelo campo, ele não havia resolvido voltar para casa, ele estava andando. Quando o que acontece? Um estranho aparece para ele, um estranho o encontra e diz assim, o que você está procurando? E mais do que depressa, meus irmãos, ao invés de dizer assim, olha, eu já estou voltando para casa, ele diz assim para o homem, eu estou procurando os meus irmãos. Eu estou procurando, eu vim aqui para cumprir a ordem do meu pai, eu estou procurando os meus irmãos. Você pode me dizer onde eles estão? E o homem responde, eu sei onde eles estão. Eu ouvi quando disseram que eles iriam para Dotã. Dotã estava quase 30 quilômetros dali, ainda ao norte. E o que José faz? Vocês perceberam, crianças, o que José fez? O que ele faz? Ele resolve voltar para casa? Não, ele vai em busca dos irmãos. Diz a Bíblia, nós lemos aqui no verso de número 17, o homem diz, foram embora daqui, ouvi quando disseram vamos a Dotã, então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. O que demonstra aqui, meus irmãos, fidelidade. José, queridos, depois tudo que ele havia passado, depois de uma viagem difícil, sabendo que ele era odiado pelos irmãos, certamente José imaginava que ele não seria bem recebido pelos irmãos. Ele chega em Siquém, ele não encontra os irmãos, mas ao invés de voltar para casa, porque ele poderia voltar e dizer, olha papai, eu fui até lá como o senhor mandou, mas infelizmente eles tinham ido embora. E não seria mentira. Mas ao invés disso, meus irmãos, ele resolve ir até Dotã. Mas quase 30 quilômetros e vai José, em busca daqueles que o odiavam, em busca daqueles que não queriam vê-lo, em busca daqueles que o rejeitavam. Mas por que José faz isso, irmãos? Por causa de fidelidade. Nós vemos aqui, meus irmãos, José demonstrando integridade, demonstrando prontidão e demonstrando fidelidade. E ele vai até o fim para cumprir a ordem do pai. Não é interessante isso? Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Porque que chances um homem como Jacó, enganador que foi, filho mau que foi, e pai errado que estava sendo, ter justamente um dos seus filhos tão diferente dele. Justamente um filho que demonstrava integridade, que demonstrava prontidão e que demonstrava fidelidade. Qual a chance disso acontecer? Isso foi uma questão de, se for usar a matemática em probabilidade, pega quantos filhos ele teve, porque a Bíblia cita os 12, fora as mulheres, a Bíblia cita Diná pelo menos, mas contando apenas os homens, de 12, dos 12, 1. E aí qual a chance disso? Você faz um cálculo de probabilidade. Mas, queridos irmãos, a vida não é feita da probabilidade diante de sorte ou azar, ou mesmo daquilo que a matemática pode alcançar. Nós já temos aprendido que a nossa vida tem a ver não com coincidência, mas com providência. E, queridos irmãos, o fato de José demonstrar integridade, prontidão e fidelidade, era porque Deus estava agindo na vida dele. Ao invés de nós olharmos para José e destacarmos aqui, sejamos como José,
Aprendamos com José, um homem íntegro, pronto e fiel. Nós vemos aqui como Deus misericordioso, como Deus fiel, mesmo diante dos pecados de Jacó, ainda age, fazendo com que um dos seus filhos demonstrasse prontidão, integridade e fidelidade. E sabe por que Deus faz isso? Porque Deus havia prometido para o seu povo uma terra, e havia prometido ser um Deus fiel, um Deus zeloso. E Deus havia prometido isso a Abraão, e Deus estava cumprindo isso, cumpriu isso através de Abraão, através de Isaque, através de Jacó, e agora através de quem? José. Porque Deus tinha como propósito preservar o seu povo nos dias de fome. Por isso era necessário José ir até Siquém, por isso era necessário José ir até Dotã, por isso era necessário que José fosse vendido e parar no Egito, porque anos depois, esta seria a forma de Deus preservar o seu povo da fome, de morrerem de fome. E mais do que isso, é Deus criando para si uma comunidade de adoradores. Porque essa gente difícil, os irmãos de José, nada mais eram do que aqueles que dariam nome para as 12 e dariam origem às 12 tribos de Israel. Ao povo de Deus, ao povo da aliança, daqueles que viriam, que depois viria o próprio Davi, de Judá, e que viria o nosso Senhor Jesus. Sabe o que nós aprendemos nessa história, queridos irmãos? Como Deus é fiel. Ao preservar dentre todos aqueles pecadores infiéis, alguém para agir com integridade, com prontidão e com fidelidade. Não tenham dúvidas disso. José só fez o que fez e foi o que foi, por causa da graça de Deus na vida dele. Então a lição que fica para nós aqui, é que nós temos um Deus muito fiel e misericordioso. Porque não fosse a mão do Senhor, ninguém da família de Jacó prestaria. E ninguém sobreviveria àquela fome. Mas nós temos um Deus que, apesar da nossa infidelidade, Ele demonstra fidelidade. E tanto é verdade que essa é a ação de Deus, porque nós vemos aqui José chegando em Siquém, não encontrando os irmãos, errante pelos campos, perdido, caminhando pelos campos, sem saber o que fazer. Vocês perceberam o que diz o texto? Verso de número 15. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo. Qual as chances disso acontecer? Um homem, a Bíblia não diz quem era, a Bíblia não fala o nome dele. Um homem, um estranho, encontrou José quando José estava perdido pelo campo. Quais as chances disso acontecer? Como a matemática vai trabalhar isso nas probabilidades? Ou vamos falar de sorte e azar? Nós estamos vendo aqui a providência de Deus. José precisava encontrar os irmãos não estavam lá. Um homem encontra José. E o curioso, irmãos, que aquele homem encontra José e o homem pergunta para José: o que você está procurando? E José diz assim: eu estou procurando meus irmãos. Você sabe dizer onde eles estão? Qual a probabilidade de naquele campo um homem encontrar José perdido e o homem saber onde estão seus irmãos? O homem responde para ele: eu sei sim. Eu ouvi quando eles disseram: vamos a Dotã. Um homem encontra José. O homem sabia exatamente o que o José precisava saber. O homem sabia onde os irmãos de José estavam. E o homem responde para ele: eles estão em Dotã. Qual as chances disso acontecer? Irmãos, nunca foi coincidência, sorte, azar. Sempre foi providência. Nós aprendemos nessa história como o Deus da providência conduz todas as coisas. Ele usa a vida de José, faz de José um homem íntegro, fiel e pronto. Usa a vida daquele homem, daquela família de gente infiel e demonstra fidelidade através de alguém que por si mesmo não agiria assim, mas foi a graça de Deus. Aliás, como Paulo diz, é a graça de Deus em mim. E sempre, queridos, é a graça de Deus. E Deus usa um estranho para conduzir José até o local certo. Sabe, irmãos, esta mensagem é muito animadora para nós,
porque nos mostra o Deus a quem nós servimos, o Deus que temos. Um Deus que, mesmo quando estamos perdidos, Ele nos acha. Quando nós estávamos perdidos, Ele nos encontrou. Um Deus, queridos, que mesmo em meio à nossa infidelidade, Ele age com fidelidade. E um Deus que nos capacita a agir com fidelidade para cumprir os seus propósitos. No final, de quem é toda a glória? É dEle. Porque é Ele quem age, é Ele quem conduz, é Ele quem trabalha o nosso coração. É Ele quem nos conduz em fidelidade, em integridade e em prontidão. E Ele vai usar até estranhos para nos ajudar, para que o seu plano se cumpra, para que os seus propósitos sejam alcançados. Este é o Deus de José, este é o nosso Deus. Este é o Deus que age em famílias disfuncionais, é o Deus que age em meio a gente infiel, em gente caída. É um Deus, queridos, que dá esperança, onde humanamente falando não há esperança. É um Deus que nos encontra quando estamos perdidos. Quero convidar o reverendo Wellington para vir à frente, orar por nós, impetrar sobre nós a bênção do Senhor. Nós aprendemos, queridos, nesta manhã, que a soberania de Deus, a providência não anula a nossa responsabilidade. E nós aprendemos, queridos, que é Deus agindo, mesmo na nossa fidelidade, porque Ele usa os nossos atos corretos para cumprir os seus propósitos.